Olá! Felicitações! Este vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena cada palavra. Falaremos sobre a patrística de Santo Agostinho. Vamos reproduzir o seminário de filosofia número 14, sobre correntes filosóficas, iniciando com a contextualização histórica no período da filosofia medieval, séculos IV ao XV. Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Ao final, deixe seu comentário. Senhoras e senhores, alunos, pais e demais presentes nesse seminário, permitam-me convidá-los a uma imersão na rica tapeçaria intelectual do período que conhecemos como filosofia medieval, estendendo-se aproximadamente do século IV ao século XV. Este extenso intervalo histórico testemunhou a transição do mundo antigo para as fundações do que seria o pensamento moderno. Nele, a filosofia, antes cultivada sob a égide do paganismo greco-romano, encontrou um novo interlocutor, o cristianismo. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, a Europa mergulhou em uma era de transformações sociais, culturais e políticas, muitas vezes descrita como a Idade das Trevas. Contudo, no coração desse aparente declínio, germinava uma renovação intelectual. A Igreja emergia como a grande guardiã do saber, preservando manuscritos antigos e promovendo um diálogo entre a fé cristã e o legado filosófico da antiguidade. É nesse cenário que surge a patrística, uma corrente de pensamento forjada pelos padres da Igreja, intelectuais e teólogos que buscaram sistematizar e defender a doutrina cristã. Então, qual era o papel dos padres da Igreja na defesa e desenvolvimento da doutrina cristã? Os padres que estavam ligados à Igreja desempenharam um papel decisivo nesse movimento. Sua missão transcendia a mera exegese bíblica, consistia em apresentar o cristianismo como uma fé intelectualmente robusta e universal. Esses homens, de sólida formação filosófica, assumiram o desafio de dialogar com as ideias predominantes de sua época, desarmando objeções, refutando heresias e oferecendo uma visão cristã do mundo que fosse coerente e racional. Santo Agostinho, São Jerônimo, São Basílio e Gregório de Nissa, entre outros, dedicaram-se à tarefa de traduzir os ensinamentos cristãos em categorias intelectuais compreensíveis aos eruditos de seu tempo. Mais do que meros apologistas, foram visionários que enriqueceram a tradição cristã, abordando questões profundas sobre a natureza de Deus, a criação, o mal e o destino humano. Entre os desafios enfrentados, destacava-se a necessidade de refutar heresias que ameaçavam a unidade da Igreja, como o arianismo e o pelagianismo. A defesa da ortodoxia tornou-se um imperativo, conduzindo à formulação de doutrinas fundamentais como a Trindade e a natureza divina de Cristo. Agora você pode estar pensando, como aconteceu a fusão entre a filosofia greco-romana e o cristianismo? Pois bem, um dos feitos mais notáveis da patrística foi a fusão da herança filosófica greco-romana com a teologia cristã. O platonismo, em especial, forneceu as bases para o pensamento cristão inicial. Conceitos como a transcendência do mundo sensível, a hierarquia dos seres e a busca pela verdade absoluta foram habilmente reinterpretados à luz da revelação divina. Os padres adotaram elementos da filosofia antiga, mas também a submeteram a uma profunda transformação. A razão, outrora exaltada como o ápice do intelecto humano, foi colocada a serviço da fé, sem que isso implicasse sua subjugação. Como expressou Santo Agostinho, creio para compreender, compreendo para crer. Essa frase sintetiza a harmonia entre fé e razão, um dos alicerces da patrística. Assim, a patrística consolidou a doutrina cristã em um período de instabilidade, mas também lançou as sementes para o florescimento da escolástica na Alta Idade Média. A síntese entre o pensamento clássico e os fundamentos cristãos tornou-se um dos legados mais duradouros da filosofia medieval, ecoando até os dias atuais como testemunho de uma busca incessante pela verdade. Com essa introdução, adentramos a profundidade do pensamento patrístico, destacando em especial a figura de Santo Agostinho, cuja obra transcende seu tempo, irradiando sabedoria para os séculos vindouros. Portanto, é com reverência que evocamos a figura de Santo Agostinho, um dos mais proeminentes luminares da patrística, cuja vida e obra moldaram os alicerces do pensamento cristão, mas também transcenderam os limites de sua época para influenciar profundamente a história da filosofia e da teologia.
Aurelius Augustinus, mais tarde conhecido como Santo Agostinho, nasceu em 354 d.C., na pequena cidade de Tagaste, na província romana da Numídia, hoje território da Argélia. Filho de Patrício, um pagão, e Mônica, uma cristã devota, sua juventude foi marcada por uma inquieta busca por respostas existenciais e pelo desejo insaciável de conhecimento. Embora sua mãe tenha desempenhado um papel fundamental na formação espiritual do jovem Agostinho, ele inicialmente trilhou um caminho distante da fé cristã. Sua trajetória foi caracterizada por uma intensa peregrinação intelectual. Em busca da verdade, mergulhou nas doutrinas maniqueístas, mas, decepcionado com sua superficialidade, voltou-se para o ceticismo e, mais tarde, para o neoplatonismo. Foi em Milão, sob a influência de Santo Ambrósio, que sua inquietação encontrou repouso. Em 386, após uma experiência de profunda conversão descrita em suas Confissões, Agostinho abandonou sua vida anterior, batizando-se no ano seguinte. A partir de então, dedicou-se inteiramente ao serviço da Igreja. Ordenado sacerdote em 391, foi posteriormente elevado ao bispado de Hipona, onde permaneceu até sua morte em 430. Nesse período, sua voz tornou-se um baluarte contra as heresias que ameaçavam a unidade do cristianismo, incluindo o donatismo e o pelagianismo. A doutrina agostiniana recebeu influências filosóficas do platonismo e neoplatonismo. O pensamento de Agostinho foi profundamente moldado pelas ideias de Platão, especialmente por meio da lente interpretativa do neoplatonismo, em particular as obras de Plotino. A filosofia platônica ofereceu-lhe categorias para compreender questões transcendentes, como a imortalidade da alma e a existência de uma realidade superior ao mundo sensível. No entanto, Agostinho não foi um mero repetidor dessas ideias. Ele reinterpretou o platonismo à luz da revelação cristã, deslocando o foco de uma contemplação filosófica do bem para a adoração ao Deus vivo. A concepção platônica de um mundo inteligível foi adaptada para enfatizar a centralidade de Deus como a fonte de toda a verdade e beleza. Plotino, que descreveu o mal como a ausência do bem, também influenciou Agostinho, ajudando-o a formular uma explicação cristã para a existência do mal no mundo. O legado de Santo Agostinho é vasto, mas duas de suas obras se destacam como pilares de sua contribuição intelectual. A primeira é as Confissões, um dos textos mais notáveis da literatura cristã e universal. Em um tom profundamente introspectivo, Agostinho narra sua jornada espiritual, desde os prazeres mundanos de sua juventude até a conversão ao cristianismo. A obra é ao mesmo tempo uma confissão pessoal e um louvor à graça divina, marcando o início de um novo gênero literário que combina filosofia, teologia e autobiografia. A segunda é A Cidade de Deus, escrita em resposta às acusações de que o cristianismo teria contribuído para a queda de Roma. Esta obra monumental oferece uma visão teológica da história. Agostinho contrasta a cidade de Deus, caracterizada pelo amor a Deus, com a cidade dos homens, marcada pelo amor ao próprio ego. Esta análise transcende seu contexto histórico, oferecendo reflexões sobre política, ética e a relação entre o temporal e o eterno. Caro espectador, contemplar a vida e o pensamento de Santo Agostinho é adentrar um universo onde razão e fé encontram uma harmonia sublime. Agostinho não apenas enfrentou os dilemas de sua época, mas abriu caminhos que continuam a inspirar e desafiar gerações. Que seu exemplo de busca incessante pela verdade ilumine também os nossos passos. É chegado o momento de adentrarmos as profundezas do pensamento de Santo Agostinho, cujas reflexões sobre a fé, a razão e a verdade constituem um dos maiores legados intelectuais do cristianismo. Em sua obra, o bispo de Hipona tece uma filosofia profundamente teológica, em que o divino é ao mesmo tempo o ponto de partida e a culminância de toda a busca humana. Para Agostinho, a fé e a razão não se opõem, mas antes se complementam em uma simbiose indispensável. Sob sua perspectiva, o ato de crer antecede o ato de compreender, pois a fé, longe de ser um salto no escuro, é a luz inicial que guia a razão em direção à verdade. Ele sintetiza essa concepção na célebre máxima Crede ut intelligas, creia para compreender. Esse pensamento subverte a dicotomia muitas vezes presente entre filosofia e teologia. Enquanto a filosofia oferece ferramentas para a análise racional do mundo, a teologia, iluminada pela revelação, aponta para verdades que a razão sozinha não alcança. Na visão agostiniana, crer não é abdicar do raciocínio,
mas permitir que a razão floresça sob a orientação da fé. Assim, será possível a integração entre a filosofia e a teologia. Santo Agostinho, imerso nas tradições filosóficas do platonismo e do neoplatonismo, não viu contradição entre o uso da filosofia e a adesão ao cristianismo. Ele acreditava que a filosofia era uma serva da teologia, ancilla theologiae, útil para articular e defender os mistérios da fé. Por meio dessa integração, Agostinho explorou questões essenciais como a existência de Deus, a natureza da alma e a origem do mal. A filosofia fornecia-lhe as categorias, mas era a teologia que lhe oferecia as respostas últimas. Este equilíbrio harmonioso entre fé e razão tornou-se um dos marcos distintivos do pensamento patrístico. A busca pela verdade interior, reflexão sobre a interioridade e o papel da alma. Para Agostinho, a verdade não é algo que se encontra exclusivamente no mundo exterior, mas algo que reside no íntimo de cada ser humano. Em suas confissões, ele clama: "Não saias de ti, em teu interior habita a verdade." Esta exortação revela sua profunda valorização da interioridade como caminho privilegiado para o encontro com Deus. A alma, na concepção agostiniana, é o elemento central dessa jornada interior. É ela que, iluminada pela graça divina, é capaz de perceber a verdade. Agostinho não via a alma apenas como um princípio de vida, mas como uma realidade espiritual que reflete a imagem e semelhança de Deus. A ideia de Deus como fundamento da verdade estabelece a existência divina como a base de toda certeza. Para Agostinho, toda a verdade encontra sua origem e garantia em Deus. Ele via na existência divina o fundamento de todas as certezas, sejam elas metafísicas, éticas ou epistemológicas. O conhecimento humano, por mais limitado que seja, é possível porque Deus, a verdade suprema, ilumina a mente humana. Na visão agostiniana, mesmo o ato de duvidar, tão caro ao ceticismo, aponta para Deus, pois aquele que duvida está consciente de sua dúvida, e essa consciência só é possível graças à luz divina. Assim, Deus é não apenas o objeto último da busca, mas também a condição para que a busca pela verdade seja possível. Neste aspecto, os temas centrais do pensamento agostiniano ressoam como um convite para que transcendamos as limitações da razão e da experiência, adentrando o mistério da fé e da interioridade. Em Santo Agostinho, descobrimos um pensador que, ao mesmo tempo em que explorava as profundezas do espírito humano, apontava para as alturas do divino, unindo terra e céu em um único movimento em direção à verdade eterna. Assim, ao explorarmos a doutrina agostiniana sobre o pecado e a graça, adentramos um dos aspectos mais profundos e controversos do pensamento cristão. Santo Agostinho não apenas delineou os contornos dessa doutrina, mas enfrentou as questões teológicas mais inquietantes de sua época, oferecendo respostas que moldaram a teologia cristã ocidental de forma duradoura. Conhecer o pensamento de Agostinho nos permite compreender o conceito do pecado original. No coração do pensamento agostiniano está a ideia do pecado original, uma condição inata que aflige toda a humanidade em decorrência da queda de Adão e Eva no Éden. Para Agostinho, o pecado original não é meramente um ato individual, mas uma realidade que se perpetua por meio da natureza humana. Ele o descreve como uma corrupção hereditária, transmitida de geração em geração, que inclina o ser humano ao mal e o afasta de Deus. Essa visão tem implicações profundas. O pecado original não é apenas um fardo moral, mas uma distorção ontológica que compromete a liberdade humana. O ser humano, por conta de sua condição pecaminosa, encontra-se incapaz de alcançar, por si mesmo, o bem supremo. Em Agostinho, reconhecemos o grito de uma humanidade ferida, necessitada de redenção. A condição humana dissemina a necessidade da graça divina para a salvação. Diante dessa realidade, a doutrina da graça emerge como o coração pulsante do pensamento agostiniano. Para ele, a salvação é um dom gratuito de Deus, totalmente merecido e indispensável. É somente pela graça divina que a alma é restaurada, podendo superar as inclinações do pecado original e aproximar-se de Deus. Agostinho enfatiza que a graça não apenas perdoa o pecado, mas também transforma a vontade humana, capacitando-a a querer e a fazer o bem. Essa graça opera de maneira irresistível, mas sem violentar a liberdade humana, pois ela age na profundidade da alma, onde a liberdade e a dependência divina se reconciliam.
O papel da graça é tão central que Agostinho não hesita em afirmar que, sem ela, a humanidade estaria condenada a uma existência de alienação espiritual. A salvação, portanto, é vista como uma obra inteiramente divina, desde o início até a consumação. Tal fato nos leva ao debate com o pelagianismo. Essa ênfase na graça divina levou Agostinho a confrontar o pelagianismo, uma heresia que negava o impacto universal do pecado original e afirmava que o ser humano, por sua livre vontade, poderia alcançar a salvação sem a necessidade indispensável da graça. Pelágio defendia que o homem tinha plena capacidade de viver uma vida virtuosa e alcançar o céu por seus próprios méritos. Agostinho rebateu essas ideias com vigor, argumentando que tal visão subestimava a gravidade do pecado e o papel indispensável da graça. Em sua obra de Natura e Gratia, sobre a natureza e a graça, ele declarou que o pelagianismo não apenas distorcia a doutrina cristã, mas também eliminava a necessidade de Cristo como Redentor. As controvérsias entre Agostinho e os pelagianos culminaram em uma série de condenações oficiais da Igreja, reafirmando a visão agostiniana de que a salvação é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus. Portanto, a doutrina do pecado e da graça, conforme elaborada por Santo Agostinho, é ao mesmo tempo uma reflexão sobre a fragilidade humana e uma exaltação da bondade divina. Em seu pensamento, encontramos um chamado para reconhecermos nossa dependência de Deus, bem como a esperança de que, pela graça, podemos superar nossa condição caída e participar do eterno bem. Este é, sem dúvida, um dos legados mais profundos do bispo de Hipona, um convite para transcender nossas limitações e alcançar o divino. Dito isso, vamos inserir uma reflexão sobre a filosofia da história. Ao contemplarmos a filosofia da história segundo Santo Agostinho, somos conduzidos a uma visão profundamente teológica e metafísica sobre o curso da existência humana. Em sua obra monumental, A Cidade de Deus, Agostinho delineia uma narrativa histórica que transcende o temporal e insere os acontecimentos humanos em uma ordem providencial e divina. Neste ponto se estabelece a dualidade entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. No cerne do pensamento histórico agostiniano está a distinção entre duas cidades metafóricas, a cidade de Deus, civitas Dei, e a cidade dos homens, civitas terrena. Estas cidades representam não apenas dois tipos de sociedade, mas também dois amores fundamentais que definem a condição humana. A cidade de Deus é a sociedade dos que vivem para Deus, fundada no amor altruísta e na obediência à vontade divina. Trata-se de uma cidade celestial e eterna, cuja pátria verdadeira não está neste mundo. Em contraste, a cidade dos homens é a sociedade dos que vivem para si mesmos, movidos pelo amor egoísta e pelo desejo de poder. É uma cidade terrena, transitória e marcada pelo pecado. Essa dualidade, porém, não implica uma separação absoluta entre o sagrado e o profano, mas antes uma coexistência dinâmica e tensa no curso da história. Para Agostinho, a história humana é o palco onde essas duas cidades interagem, influenciando-se mutuamente, até que se consumem os desígnios divinos no fim dos tempos. Agostinho interpreta a história como uma narrativa governada pela providência divina. Ele rejeita a ideia de que os acontecimentos históricos sejam fruto do acaso ou exclusivamente das ações humanas. Em vez disso, afirma que Deus, em sua sabedoria infinita, dirige e ordena os eventos para a realização de seus propósitos eternos. Essa visão é particularmente evidente em A Cidade de Deus, onde Agostinho responde à acusação de que o cristianismo teria contribuído para a queda de Roma. Para ele, o colapso do Império Romano é apenas mais um episódio na longa história da humanidade, que não deve ser avaliada à luz de sucessos políticos ou militares, mas pelo progresso da obra de Deus no mundo. A providência divina, segundo Agostinho, utiliza tanto os bons quanto os maus para realizar seus desígnios. Mesmo as calamidades e os conflitos servem a um propósito maior, que muitas vezes escapa à compreensão humana. Dessa forma, a história é vista não como um ciclo interminável, mas como uma trajetória linear que culmina no julgamento final e na plena realização da cidade de Deus. A filosofia da história de Santo Agostinho oferece uma perspectiva profundamente esperançosa, na qual cada evento, por mais insignificante ou trágico que pareça, é parte de um plano maior e divino. Suas reflexões não apenas deram sentido à experiência histórica de sua época, mas também nos convidam a enxergar a vida humana como uma jornada em direção ao eterno. É uma visão que transcende o tempo e continua a inspirar aqueles que buscam entender o papel do divino na história dos homens.
Houve, na construção teórica de Agostinho, uma forte influência do neoplatonismo. Ao explorarmos a influência do neoplatonismo no pensamento de Santo Agostinho, descobrimos uma síntese extraordinária entre a filosofia grega e a teologia cristã. O neoplatonismo, em especial as ideias de Plotino, forneceu a Agostinho ferramentas conceituais que ele magistralmente reinterpretou para iluminar verdades cristãs fundamentais. Agostinho foi profundamente inspirado pela teoria das ideias de Platão, transmitida a ele por meio das obras de Plotino. Segundo Platão, as ideias ou formas são realidades eternas e perfeitas, que existem em um plano transcendental e servem como modelos para todas as coisas no mundo sensível. Plotino desenvolveu essa concepção, centrando-a no Uno, a fonte suprema de toda existência e perfeição. Agostinho apropriou-se dessas noções, mas transformou-as à luz da fé cristã. Para ele, as ideias não são entidades independentes, mas existem na mente de Deus. Deus, como a fonte de toda a criação, contém em si mesmo os arquétipos eternos que dão forma e propósito ao universo. Esta interpretação cristã do platonismo permitiu a Agostinho apresentar Deus como o fundamento último de toda a ordem, beleza e verdade. Dessa maneira, o mundo sensível não é visto como algo a ser desprezado, mas como o reflexo da bondade divina. Tudo que existe é bom na medida em que participa da essência divina, e o mal, conforme veremos, é entendido não como uma substância, mas como uma deficiência dessa participação. O que nos leva à concepção do mal como ausência de bem. Uma das contribuições mais marcantes de Agostinho foi sua resposta ao problema do mal, fortemente influenciada pelo neoplatonismo. Em oposição às doutrinas maniqueístas, que viam o mal como uma força substancial em oposição ao bem, Agostinho argumentou que o mal não possui existência própria. Para ele, o mal é, antes, a ausência ou privação do bem, privatio boni. Essa concepção baseia-se na visão neoplatônica de que tudo que existe deriva de uma fonte suprema e é, portanto, intrinsecamente bom em sua essência. O mal, então, não é uma entidade criada, mas um estado de desordem, de afastamento da perfeição que caracteriza o bem supremo, ou seja, Deus. Agostinho exemplifica essa ideia ao discutir o pecado humano. O pecado não é um mal substancial, mas a escolha deliberada de afastar-se do bem maior em favor de bens inferiores. Ele é, portanto, um defeito na vontade, um desvio do propósito para o qual a alma foi criada. Essa visão oferece não apenas uma explicação filosófica para a existência do mal no mundo, mas também uma base teológica para a redenção. Se o mal é ausência de bem, a salvação consiste no retorno à plenitude do bem, possível por meio da graça divina. Assim, a influência do neoplatonismo no pensamento de Santo Agostinho é um testemunho de sua genialidade em integrar as mais elevadas especulações filosóficas com a profundidade da fé cristã. Ao reinterpretar a teoria das ideias e redefinir o conceito de mal, Agostinho não apenas respondeu aos dilemas de sua época, mas lançou fundamentos intelectuais que continuam a inspirar a busca pelo bem, pela verdade e pelo divino. Ao encerrarmos esta jornada pelo pensamento de Santo Agostinho, é indispensável contemplarmos o vasto legado que ele deixou à filosofia e à teologia. Sua obra transcendeu os limites de sua época, influenciando de maneira decisiva a escolástica medieval e moldando a filosofia cristã por séculos, além de contribuir de forma inestimável para a ética, a metafísica e a filosofia da religião. A influência de Agostinho pode ser percebida no coração da escolástica, um movimento filosófico-teológico que floresceu entre os séculos XI e XIV. Embora a escolástica tenha se inspirado fortemente em Aristóteles, ela herdou de Agostinho sua profunda integração entre fé e razão, bem como sua ênfase na interioridade como ponto de partida para a busca da verdade. Filósofos e teólogos como Anselmo de Cantuária, Boaventura e Tomás de Aquino reconheceram em Agostinho um mestre insuperável. Anselmo, em particular, ecoou a máxima agostiniana Crede ut intelligas em sua obra Proslogion, ao argumentar que a fé precede e ilumina a razão. Mesmo Tomás de Aquino, cuja abordagem aristotélica diferia da de Agostinho, admitia a profundidade de suas ideias teológicas, especialmente no que concerne à graça e à providência divina. A teologia agostiniana também exerceu uma influência duradoura na reforma protestante. Lutero e Calvino, por exemplo, admiravam sua doutrina da graça e a centralidade que ele atribuía à soberania divina, elementos que se tornaram pilares da teologia reformada.
Agostinho de perpetuou na história por meio de suas contribuições para a ética, metafísica e filosofia da religião. Na ética, Agostinho ofereceu uma visão profundamente teocêntrica. Ele ensinava que o bem supremo consiste em amar a Deus acima de todas as coisas, e que todas as virtudes humanas devem ser orientadas por esse amor. A ética agostiniana não é meramente uma questão de comportamento, mas uma transformação interior, um realinhamento do coração em direção ao seu Criador. Na metafísica, sua interpretação da teoria das ideias de Platão deixou um legado significativo. Ao situar as ideias eternas na mente divina, Agostinho ofereceu uma visão teológica da realidade que influenciou profundamente os conceitos medievais de existência, essência e causalidade. Na filosofia da religião, Agostinho foi pioneiro na abordagem do problema do mal, oferecendo uma explicação que reconciliava a existência de um Deus bom e onipotente com a realidade do sofrimento. Sua concepção do mal como ausência de bem e sua doutrina da graça divina como resposta à fragilidade humana continuam a ser referências essenciais nos debates teológicos e filosóficos. Além disso, sua ênfase na interioridade, expressa em obras como Confissões, marcou o início de uma tradição introspectiva na filosofia ocidental, influenciando desde Descartes até os pensadores existencialistas. É seguro afirmar que o legado de Santo Agostinho é como um rio caudaloso que alimenta múltiplos campos do saber humano. Sua obra não é apenas um monumento à busca pela verdade, mas também um convite contínuo à reflexão sobre as grandes questões que definem nossa existência. Em cada página de suas obras, encontramos o brilho de uma mente que, movida pela graça, buscava compreender as profundezas do divino e os mistérios do humano. Que seu exemplo nos inspire a perseguir, com igual paixão, o amor pela sabedoria e pela verdade. Nesse momento que convidar você a fazer suas reflexões sobre a atualidade do pensamento agostiniano. A relevância de Santo Agostinho no mundo contemporâneo é notável. Em uma era marcada pela fragmentação e pela busca por sentido, seu apelo à interioridade ressoa como um convite à introspecção e à reconexão com o divino. Suas confissões continuam a ser lidas não apenas como um testemunho de fé, mas como um modelo de autoanálise que transcende o âmbito religioso. Sua compreensão da história, guiada por um propósito maior, oferece uma perspectiva esperançosa em tempos de incerteza. Em um mundo frequentemente obcecado por poder e conquistas materiais, a distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens permanece uma metáfora poderosa para refletirmos sobre nossos valores e prioridades. Além disso, sua visão do mal como ausência de bem nos desafia a reconsiderar nossas abordagens ao sofrimento e à ética. Em vez de culpar o destino ou uma força oposta ao bem, Agostinho nos chama à responsabilidade moral e à busca pelo bem comum. Em suma, Santo Agostinho é um pensador de todos os tempos. Sua obra, profundamente enraizada em questões eternas, continua a inspirar, questionar e orientar aqueles que buscam não apenas compreender o mundo, mas também encontrar sentido em suas vidas. Ele nos ensina que a verdade está não apenas na razão, mas também na fé e no amor, e que, ao transcender nossas limitações, podemos participar do eterno e do divino. Que sua vida e obra sejam faróis para nossa própria busca por sabedoria e plenitude. Você que viu o vídeo até aqui vai ganhar um presente. No primeiro link fixado tem um e-book grátis para você.